Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Lógica na Mente. Hoje o assunto é um pouco complexo, mas eu peço que vocês tenham bastante atenção. Um exegeta e hermeneuta precisa totalmente dominar a linguagem para interpretar textos. Esse domínio não é inato, ele é um fruto da educação formal e contínua, onde estudante aprende gramática, semântica, lógica, história, contexto cultural e métodos de análise. A formação de um exegeta exige não apenas ler, mas interpretar ideias complexas, saber dialogar com diferentes autores e tradições e fazer conexões sofisticadas entre os textos. Se alguém se apresenta como exegeta ou hermeneuta, como faz o Fábio Sabino, mas ao mesmo tempo despreza a própria educação intelectual, essa pessoa cai numa contradição fatal. Não se pode ser exegeta sem antes ser aluno. Não se pode ser hermeneuta sem antes respeitar os métodos intelectuais que permitem a própria interpretação. Rejeitar a importância da educação é como um arquiteto que despreza a geometria ou um cirurgião que rejeita a anatomia. Um exegeta sério e autodidata que rejeita a educação formal e intelectual é apenas um opinador com pretensões acadêmicas ou pessoais, mas sem os fundamentos que tornam sua prática válida. Portanto, Fábio Sabino, qualquer exegeta ou hermeneuta que rejeita ou despreza a importância da educação formal e intelectual nega a própria base da sua função. Sua exegese será rasa, incoerente, no limite, inválida. A humildade de reconhecer que a educação é fundamental é o primeiro passo, Fábio Sabino, para ser um exegeta legítimo. Nós sabemos bem que um estudioso verdadeiro, ele domina o tema, ele argumenta com base em lógica, evidências e textos, ele respeita seus interlocutores, pois sabe que o debate qualificado é essencial. Fábio Sabino, ao se declarar exegeta e estudioso, cria para si uma expectativa de postura intelectual e respeitosa. Porém, no entanto, ao usar palavrões, ofensas e ataques pessoais em seus discursos, ele destrói sua própria credibilidade. Um estudioso que recorre a xingamentos prova que não tem argumentos sólidos. E ele acaba também cometendo a falácia conhecida como ad hominem. Em vez de refutar ideias, ele ataca pessoas. Isso é comportamento típico de quem não domina o tema. Todo hermeneuta sabe que o texto se interpreta melhor no diálogo com outras perspectivas. Ao rejeitar o diálogo respeitoso, ele bloqueia automaticamente sua própria evolução intelectual. E é aí que floresce uma aparente contradição. Fábio Sabino quer ser visto como autoridade acadêmica, mas ele se comporta como um provocador de redes sociais, anulando a sua própria imagem de estudioso. Um exegeta que usa palavrões, ofensas e ataques não é um exegeta legítimo, porque ele despreza a base intelectual e ética da exegese. Sua postura é incompatível com a seriedade do ofício que reivindica. Provavelmente o Fábio Sabino não tem a mínima compreensão de que um exegeta ele precisa ser respeitoso em suas bases dialéticas. Respeitar os autores originais, respeitar as tradições que preservaram esses textos, respeitar outros intérpretes que tentaram entendê-los, respeitar o público que recebe suas interpretações, respeitar o debate. Respeito, Fábio Sabino, não é só uma virtude, é método. Quem despreza o interlocutor não entende suas perguntas. Quem insulta a tradição perde a chance de aprender com ela. Quem despreza as mulheres ou minorias exclui perspectivas fundamentais para assim entender textos que falam de humanidade como um todo, Fábio Sabino. Imagine o Fábio Sabino analisando o Novo Testamento. Se ele despreza as mulheres, como ele entenderá passagens sobre Maria, Maria Madalena ou as discípulas? Se ele despreza culturas diferentes, como entenderá a relação entre judeus e samaritanos? O respeito, o Fábio Sabino, é uma ferramenta interpretativa, não é só uma virtude moral. Então eu deixei bem claro, através de uma análise lógica, que ser exegeta ou hermeneuta sem respeito é como ser médico sem higiene. Você contamina seu próprio trabalho e destrói sua credibilidade. O respeito, Fábio Sabino, é uma pré-condição lógica para a interpretação de qualquer texto.
Se você parar para pensar em quase todas as tradições religiosas, filosóficas e até literárias, mulheres foram personagens centrais e, muitas vezes, autoras ou transmissoras de textos. Desprezar ou respeitar, Fábio Sabino, qualquer mulher é rejeitar uma parte essencial do próprio material que o exegeta pretende interpretar. Ainda mais se suas ofensas partirem para o pessoal. Um exegeta que despreza mulheres ou as reduz a objetos de ataque verbal só porque contradisse a sua própria fala comete um erro lógico. Ele rejeita totalmente as próprias fontes que o formaram e o material que o estuda. As mulheres foram e são muito importantes até hoje. Então, através da lógica, irei ensinar para o Fábio Sabino que o respeito às mulheres não é só uma exigência ética, é uma necessidade lógica para a prática exegética e hermenêutica. Quem despreza mulheres já demonstra totalmente uma incapacidade de compreender o próprio texto que pretende interpretar. Porém, ele entra numa contradição. Ele se esquece que a exegese e a hermenêutica são, por natureza, interpretativas. Textos antigos são ambíguos. Todo contexto histórico é complexo. Toda leitura é situada no tempo e espaço. Então, quando o Fábio Sabino declara que suas argumentações são infalíveis, ele mostra claramente que elas são, na verdade, autocontraditórias. Um exegeta honesto sabe que toda interpretação é revisável. Se declarar-se irrefutável, como faz o Fábio Sabino, está se colocando acima da tradição dos textos e da própria lógica hermenêutica, que depende do diálogo constante. Então, quando o Fábio Sabino diz que ele é irrefutável, ele parte de uma proposição dogmática. Ele se esquece que a hermenêutica é uma ciência interpretativa e crítica. Logo, ninguém pode ser hermeneuta e dogmático ao mesmo tempo. Um exegeta que se declara irrefutável, como faz sempre o Fábio Sabino, se autodestrói logicamente, porque ele nega a essência da hermenêutica, do diálogo e da revisão. Ele se coloca acima da própria tradição que pretende interpretar. Ele elimina a possibilidade de aprendizado, que é a base da verdadeira sabedoria. Então, Fábio Sabino, se você deseja ser um verdadeiro exegeta e hermeneuta, é necessário que você aprenda agora através da lógica. Sem educação intelectual, você não terá as ferramentas para interpretar. Sem respeito ao próximo, você afasta diálogos e destrói sua própria credibilidade, Fábio Sabino. Sem respeito às mulheres, você ignora partes essenciais da história e do texto. E se você se declara irrefutável, já prova que não entendeu o que é hermenêutica. Então, se você deseja ser um hermeneuta e exegeta, ao contrário do que faz Fábio Sabino, é necessário que você busque formações constantes, que você respeite todos os interlocutores, que você aceite que mulheres são parte essencial da tradição e que elas devem se opinar e ter respeito sobre suas opiniões. É bom entender que ser refutado é parte natural do processo de amadurecimento intelectual. O verdadeiro exegeta, Fábio Sabino, não é aquele que grita mais alto, mas aquele que ouve, reflete e interpreta com respeito e lógica. E lembre-se, a lógica não mostra, a lógica revela. Não se esqueça de se inscrever no canal Lógica na Mente e ativar o sino de notificações. Valeu!